Eu quero convidá-los, por favor, nesse momento, para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e versículos 13 a 17. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e versículos 13 a 17. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, e que fala sobre um assunto muito importante, não apenas interessante em termos teológicos, sobretudo em termos práticos, mas é um texto muito importante para a vida espiritual de todo e qualquer verdadeiro crente, todo e qualquer verdadeiro cristão. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. Efésios capítulo 6 e versículos 13 a 17 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto e vamos lhe pedir para que abençoe a nossa vida, fale ao nosso entendimento, à nossa mente, ao nosso intelecto, ao nosso ser, às nossas necessidades, sobretudo espirituais. Senhor, eu quero te agradecer por esse texto lido, quero te agradecer por todos os irmãos aqui presentes, por aqueles que talvez por algum motivo de doença, de enfermidade ou outro fator que nos escape, talvez não tenham podido estar conosco na noite de hoje. Mas que o Senhor abençoe aqui a sua igreja reunida, os nossos irmãos, irmãs. Obrigado, Senhor, por preservar a nossa vida, por ter nos dado bondosamente mais um dia de vida na sua presença. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem sido um Deus gracioso, o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E por isso nós queremos aproveitar esse momento e mais uma vez suplicar a sua bênção, a sua direção na condução dessa ministração, que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe também da mesma forma a sua igreja, para que ambos cresçamos nessa noite na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus, que sejamos edificados, sejamos tocados, instruídos, impactados, renovados, tenhamos a nossa fé revigorada em Ti, a partir também deste momento, além do contexto por meio dos cânticos e de todos os contextos e situações que já vivenciamos quando entramos aqui neste lugar. Fale conosco, por favor, nesse momento, é o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar. Não é nenhuma novidade para os irmãos que, nestes últimos dias, o mundo todo tem estado em alerta, em razão destas situações que envolvem conflito, sobretudo entre o Irã e Israel. Países ali não apenas do contexto do Oriente Médio, países europeus, e até mesmo nós aqui brasileiros, que estamos muito distantes geograficamente ali desse conflito, também ficamos preocupados. Todo esse contexto que envolve guerra, envolve conflito, todas estas situações nos prejudicam e muito, e causam, evidentemente, temores às pessoas, não apenas num contexto econômico, num contexto político, das relações internacionais, mas isso também causa uma série de outras preocupações, obviamente, quanto à vida, a sobrevivência, a segurança das pessoas. Então, quando o assunto é guerra, quando o assunto é conflito, quando o assunto é combate, sempre isso nos deixa um tanto quanto preocupados ou um tanto quanto temerosos. Pois bem, se isso é verdade na esfera terrena, quanto mais, eu diria e digo, é igualmente ali verdade na esfera espiritual. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala sobre uma verdade das mais importantes que eu entendo que todos nós cristãos deveríamos nos ater a ela. Qual é essa verdade, pastor? Talvez você me pergunte. E eu diria para você o seguinte:
Nós não estamos, nós cristãos sobretudo, não estamos neste mundo a passeio, como se o mundo fosse um grande clube, um grande espaço de lazer, um grande lugar de entretenimento, ou um grande parque de diversões, ou algo do gênero. Nesse mundo, meus irmãos, há uma verdadeira guerra espiritual que está em andamento, que está em curso, que está sendo travada neste exato momento em que eu e você estamos aqui reunidos. E é por isso que o apóstolo Paulo nos incentiva, nos orienta, nos ensina a nos equiparmos com as 6 peças que, de acordo com ele, compõem aquilo que ele aqui chama, aquilo que ele aqui denomina e que também é conhecido por todos nós por esse nome, que é a armadura de Deus. E é sobre cada uma dessas 6 peças que nós vamos falar, que nós vamos meditar na noite de hoje. Quando nós olhamos para Efésios, e nós já mencionamos isso em outros contextos, quando tivemos a oportunidade de pregar sobre essa epístola, nós descobrimos que Efésios é uma das epístolas mais interessantes do Novo Testamento. Ela é diminuta, ela é pequena no seu tamanho, mas ela tem instruções muito importantes, muito relevantes. Quando nós estudamos Efésios, por exemplo, dos capítulos 1 a 13, Efésios tem 6 capítulos, nós descobrimos ali um teor, um tom, uma ênfase mais teológica, mais doutrinária, mais robusta nesse sentido. Mas quando nós vamos para a segunda metade de Efésios, que compreende o presente texto que nós lemos, capítulos 4, 5 e 6, nós encontramos ali ensinos de Paulo que possuem um tom mais prático, mais cotidiano, que dizem respeito à nossa vida cristã diária. E este é exatamente o caso quando Paulo certamente ali num contexto, estando preso numa das masmorras, ou em outros contextos semelhantes em Roma, ou tendo saído desse contexto e refletido sobre aquilo que lhe acontecera quando estava preso, certamente vendo um soldado romano, ou misturando elementos que envolviam o exército romano, e talvez contextos até veterotestamentários, é que, pensando nisso tudo, ele vai descrever, primeiramente para os cristãos efésios, e depois para os cristãos de todos os tempos, épocas, lugares e contextos, essas 6 peças, essas 6 partes que compõem a armadura de Deus. E falando sobre elas, eu gostaria então de meditar com os irmãos sobre cada uma destas 6 peças. A primeira peça, meu irmão, da armadura de Deus, que o cristão deve usar, lendo esse texto que nós descobrimos, é o cinto da verdade. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, parte A, Paulo diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. É interessante que o cinto era aquela peça que era colocada em volta da cintura de um soldado romano e que buscava prender a sua túnica, a túnica que ele ali usava, que ele vestia. E o cinto servia, por exemplo, para segurar a espada que o soldado romano trazia consigo. Isto significa, meus irmãos, que o cinto era uma peça de fundamental importância, por exemplo, para o soldado romano, imaginando que Paulo pudesse ter esse tipo de pessoa em mente quando escreve esse texto. Agora, observe que esse cinto, ele é comparado com a verdade pelo apóstolo Paulo. Paulo diz: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é uma característica tão importante, por exemplo, de Deus, como são todos os demais atributos divinos, é claro, que no Salmo 31:5, Deus é chamado de Deus da verdade. E em Hebreus 6:18, o autor da epístola aos Hebreus, ele diz que é impossível que Deus minta. Por outro lado, a verdade nós descobrimos também na Bíblia que não é um traço característico do diabo. E é justamente por isso que João 8,44, ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Ora, mas já que estamos falando sobre a verdade, o que afinal de contas é a verdade? De forma bastante breve, de forma bastante resumida, podemos definir verdade como aquilo que corresponde aos fatos ou aquilo que corresponde à realidade. Então, quando você diz a grama é verde,
você simplesmente está dizendo uma verdade, embora alguns busquem pensar o contrário. Simplesmente a verdade diz respeito a algo que corresponde aos fatos ou corresponde a uma determinada realidade. Portanto, quando Paulo diz que o cristão deve cingir os lombos com a verdade, ele está dizendo, em outras palavras, que o cristão deve ser uma pessoa autêntica, genuína, honesta, íntegra, reta, sincera e todos os demais predicados, adjetivos, atributos, sinônimos relacionados à verdade. E esse ponto é de fundamental importância para nós, cristãos, servos e servas de Deus, que somos retratados a partir de um texto que fala sobre a armadura de Deus, de fato como soldados, como pessoas que são alistadas por Deus para pertencer às suas fileiras e, portanto, servi-lo dentro ali do seu exército. Ora, meus irmãos, se nós somos chamados de cristãos, então a nossa vida deve corresponder na prática a esse nome que nós carregamos. Por quê? Porque devemos ali ter os nossos lombos cingidos com a verdade. Se o nosso nome é cristãos, ou cada um de nós aqui cristão individualmente falando, a nossa vida deve ser condizente com esse título, com esse nome que nós recebemos nas Escrituras. Não faz sentido sermos chamados de cristãos, mas sermos ali pessoas que vivem como ímpios. Não faz sentido sermos anunciadores da verdade e vivermos uma vida de mentira. Não faz sentido falarmos sobre amor e vivermos uma vida repleta de ódio. Não faz sentido nós discorrermos sobre o perdão e vivermos uma vida marcada pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento. Quando as pessoas pecam contra nós, nós não as perdoamos, mas quando ocorre o contrário, nós queremos rapidamente ser perdoados. Enfim, na era das assim chamadas fake news, que é justamente a época em que você e eu vivemos, isto é, na época das assim chamadas notícias falsas, um dos grandes desafios que se impõe aos cristãos é viver uma vida cristã autêntica, íntegra, honesta, verdadeira e assim por diante. Por isso, a primeira peça da armadura de Deus que o cristão deve usar é o cinto da verdade. Nós podemos errar e erramos. Podemos mentir e mentimos, mas isso deve ser um acidente de percurso, não deve ser algo ao qual nós estejamos ali mergulhados ou chafurdados no dia a dia. Um cristão, ele pode mentir e certamente mais cedo ou mais tarde poderá mentir e mentirá, mas isso, repito, deve ser um acidente de percurso, não deve ser uma prática diária na sua vida. E é por isso que devemos nos vestir, nos trajar, metaforicamente falando, é claro, com o cinto da verdade. A vida do cristão deve ser uma vida comprometida com a verdade. Com a palavra de Deus que é a verdade, com Jesus que é a verdade, com Deus que, como citamos, é a verdade. O nosso compromisso deve ser com a verdade. Em épocas de grandes fake news, é um oásis em meio ao deserto, vermos cristãos comprometidos com o que é correto, com o que é sério, com o que é justo, com aquilo que louva a Deus, com aquilo que o glorifica, com aquilo que o engrandece, com aquilo que encontra ressonância nas escrituras bíblicas, vétero e neotestamentárias. Então, primeira coisa, o cinto da verdade. A segunda peça, depois disso, meu irmão, da armadura de Deus que o cristão deve usar, seguindo a ordem desse texto, é a couraça da justiça. Efésios 6,14, parte B, diz, e vestida a couraça da justiça. A couraça, quando nós estudamos ali o contexto neotestamentário, nós descobrimos que era uma peça que cobria o corpo do soldado do pescoço até as suas coxas, e que era composta de duas partes, a parte frontal e a parte traseira, evidentemente para que ele não recebesse ali flechadas, ou fosse alvejado, ou de alguma forma sofresse numa luta também por meio da parte traseira. E Paulo, é interessante que ele compara essa peça da armadura à justiça, ele diz, e vestida a couraça da justiça. Bem, o que Paulo quer dizer aqui com justiça? É possível que Paulo esteja empregando o termo justiça
é com um sentido duplo aqui nesse texto. Ou seja, no sentido vertical, a justiça se refere ao fato de que o cristão ele foi justificado diante de Deus por meio de Jesus Cristo e por isso ele é considerado justo diante de Deus. Por outro lado, no sentido horizontal, o cristão deve viver uma vida justa na sociedade em que ele está inserido, onde ele vive. E essa verdade, meus irmãos, é ensinada, por exemplo, no contexto dessa epístola aos Efésios. Quando Paulo, por exemplo, em Efésios 4, 24, 2 capítulos antes deste que nós estamos lendo, ele diz, mais uma vez para os crentes Efésios, ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. Portanto, se Paulo tem em mente esse sentido duplo de justiça nesse texto, então ele está se referindo tanto à nossa justiça que se encontra em Cristo, como também está se referindo à vida cristã diária em sociedade que deve ser permeada pela justiça. Às vezes somos cristãos, mas agimos de forma muito injusta, talvez com pessoas, talvez com patrões no nosso trabalho, talvez com funcionários, talvez sejamos muito injustos no contexto conjugal, com a esposa, marido sendo injusto com a esposa sendo injusta para com o marido, pais sendo injustos no trato para com seus filhos, o inverso também é verdadeiro, filhos sendo injustos no trato para com seus pais. Às vezes queremos passar a perna nas pessoas em certos contextos, mas meus irmãos, Paulo aqui nos orienta, nos instrui nesse texto para que vistamos a couraça da justiça. Tenhamos uma vida justa diante de Deus. Não apenas como pessoas justificadas por Ele em Cristo, mas pessoas que têm uma vida justa em meio à sociedade em que vivemos. Amém? Enfim, a segunda peça da armadura de Deus que o cristão deve usar é a couraça da justiça. Isso nos leva para a terceira peça, que é a seguinte. A terceira peça da armadura de Deus que o cristão deve usar é a sandália do Evangelho da paz. A sandália do Evangelho da paz. Efésios 6,15 diz, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. No contexto militar romano antigo, nós sabemos que os soldados, eles tinham o hábito de usar sandálias, cujo solado era cravejado com pregos. E, a propósito, as chuteiras, não é isso? Que os jogadores de futebol usam hoje, guardadas as suas devidas proporções, lembram, grosso modo, essas sandálias. Mas essas sandálias que tinham ali pregos que cravejavam as suas solas, elas eram importantes para o soldado romano porque proporcionavam a ele maior estabilidade, maior firmeza, maior segurança no meio dos combates, inclusive nos terrenos mais irregulares e mais acidentados. Sendo assim, meus irmãos, com esse tipo de solado na sandália, o soldado romano sempre estava pronto para combater em qualquer tipo de terreno e situação. E aí nós vamos entender o porquê, talvez seja exatamente por isso que Paulo se refere à preparação ou à prontidão do Evangelho da Paz. Talvez a tradução prontidão do Evangelho da Paz, como faz a NVI, seja uma tradução preferível aqui, a prontidão e não a preparação do Evangelho da Paz. Bem, mas diante dessas brevíssimas explicações, o que Paulo quer dizer com essa expressão e calçados ali os pés na prontidão do Evangelho da Paz? Isso significa que o cristão deve estar sempre preparado, sempre pronto para proclamar ao mundo o Evangelho da paz, isto é, o Evangelho que, quando aceito pelo indivíduo, quando aceito pela sociedade, quando aceito pela pessoa, ele faz com que essa pessoa, essa sociedade, esse indivíduo tenha paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5 e versículo 1 declara. O que Paulo diz em Romanos 5,1? Ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso que o cristão, tal como o soldado romano no contexto neotestamentário, há 2000 anos atrás aproximadamente, ele deveria estar pronto para pregar o evangelho. Independentemente das circunstâncias, independentemente dos momentos, quer favoráveis ou adversos, quer felizes, quer tristes, quer bons, quer maus, devemos estar sempre prontos para falar para as pessoas que, sem Cristo, estão vivendo em inimizade com Deus, que essas pessoas podem passar a ter paz com Deus quando crerem em Jesus e, portanto, forem justificadas pela fé. O mundo sem Cristo, o mundo incrédulo, ele está em guerra com Deus, ele está em inimizade com Deus, ele está numa relação antagônica com Deus, mas quando pela graça de Deus nós cremos em Cristo, então nós passamos de um contexto de inimizade para um contexto de paz, e essa paz só temos porque Cristo concedeu a mesma para nós por meio da cruz. Por isso, meu irmão, que Deus nos ajude para que tenhamos ali os nossos pés calçados na preparação ou na prontidão do evangelho da paz. O mundo sem Cristo está em guerra contra ele. Mas nós podemos pregar o evangelho para que as pessoas se reconciliem com Deus e, portanto, estejam em paz com o Senhor. Assim como nós um dia tivemos, em razão daquilo que Deus em Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Isso nos possibilita entendermos e caminharmos para compreendermos uma quarta peça presente nesse texto. A quarta peça da armadura de Deus que o cristão deve usar, segundo Paulo, é o escudo da fé. O escudo da fé. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos ou flechas inflamados do maligno. Aqui algumas informações, de novo, históricas, talvez nos ajudem nesse sentido, a entendermos melhor esse texto. O escudo usado geralmente por um soldado romano, ele media aproximadamente 1,25 m de altura, por 75 centímetros de largura. Ele possuía um formato ovalado, e também era revestido de couro. O que acontece? O escudo era uma arma defensiva considerada muito eficaz pelos romanos. Por quê? Quando os inimigos de Roma embebiam as suas flechas, os seus dardos, em piche ou em alguma outra substância ali inflamável, quando eles acendiam essas mesmas flechas, e quando eles as atiravam, as lançavam contra os seus inimigos, por exemplo, os soldados romanos, esses escudos, via de regra, conseguiam extinguir as chamas dessas flechas flamejantes ou inflamadas. Aliás, quem aqui assistiu o filme Gladiador, creio que se não todos, muitos aqui devem ter assistido. Se você assistiu o filme Gladiador, você terá uma noção, talvez um pouco mais clara, do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto de Efésios 6. Pois bem, diante do que nós falamos, qual é o argumento de Paulo aqui nesse texto? O argumento de Paulo, meus irmãos, é muito claro e simples. Ora, assim como o escudo do soldado romano era eficaz na defesa contra as flechas flamejantes contra ele atiradas, da mesma forma, a fé do crente na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas coisas de Deus, também poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Creiamos em Deus, creiamos na palavra de Deus, creiamos nas promessas de Deus, creiamos e confiemos nos atributos de Deus, em tudo aquilo que Deus é, em tudo aquilo que Deus tem nos dito, nos ensinado na sua palavra, porque é isso, entre outras coisas, é claro, que nos dará vitória contra Satanás, contra o diabo, contra os demônios e assim por diante. Mas como que nós podemos nos defender então contra os ataques do diabo? Paulo responde a essa pergunta dizendo: nós podemos nos defender contra os ataques do diabo através do escudo da fé. Nós vivemos uma época em que a dúvida, em que a incredulidade
em que o agnosticismo, em que tantos e tantos outros pensamentos, filosofias, ideias, ideologias têm estado presentes em nosso meio, muitas vezes especialmente presentes no contexto cristão. Mas, meu irmão, como que eu e você conseguimos apagar os dardos, as flechas, enfim, toda a ofensiva do maligno, por meio do escudo da fé? Creiamos em Deus. Parece ser até uma coisa estranha, né? Um crente falando para outros crentes sobre fé, mas é exatamente isto que esse texto nos orienta e para o que ele nos exorta. Tenhamos fé em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, na esperança de vida eterna que Ele nos deu, como nós cantamos agora há pouco nesses cânticos, e esta fé, pela graça de Deus, nos proporcionará vitória contra o diabo, contra os demônios, contra o pecado, e assim por diante, para a glória de Deus. Em resumo, a quarta peça da armadura de Deus que o cristão deve usar é o escudo da fé. Caminhando quase para o final, em penúltimo lugar, eu também aprendo nesse texto que a quinta peça da armadura de Deus que o cristão deve usar é o capacete da salvação. O capacete da salvação. Efésios capítulo 6 e versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Ao que tudo indica, essa expressão capacete da salvação é uma expressão que Paulo tomou emprestada de Isaías 59:17, onde Isaías diz: e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Mas diante disso, eu quero fazer brevemente duas observações, duas considerações importantes aqui dentro desse assunto que envolve o capacete da salvação. Primeira observação: em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 8, Paulo associa o capacete com a esperança da salvação. Não apenas com a salvação, mas a esperança da mesma. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo diz: tendo por capacete a esperança da salvação. E é possível que esse sentido de esperança também esteja presente aqui no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 17, parte A, apesar da ausência da palavra esperança aqui nesse texto. Sendo esse o caso, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte aos crentes efésios: durante essa grande guerra espiritual, que é travada nas trincheiras desse mundo, crentes efésios, nunca percam de vista a esperança da salvação futura que Deus prometeu. Ou seja, no passado, nós mencionamos isso cultos atrás, no passado, por meio da justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. No presente, por meio da santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, por meio da glorificação, nós seremos definitivamente salvos da presença do pecado e, evidentemente, também dos ataques de Satanás. Esse ponto é importante porque, quando nós cristãos falamos hoje que somos salvos, é importante entendermos e esclarecermos que esta salvação, no contexto em que nós vivemos, não é uma salvação completa. É uma salvação que está em andamento, ela está progredindo até que cheguemos àquele dia, àquele contexto que cantamos agora há pouco, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem morte, nem dor, nem nada, nem pecado, nem Satanás mais para nos atormentar, porque aí nós viveremos na presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, gozando da sua presença, em plena paz com Deus Criador, e viveremos assim com Ele pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. Mas nós não chegamos lá, ainda não chegamos, e é por isso que esse texto fala sobre uma armadura, meu irmão. Nós não estamos numa colônia de férias nesse mundo. Esse mundo não é um parque de diversões, esse mundo não é um lugar de entretenimento. Esse lugar em que nós vivemos, sobretudo após a queda, é um campo de batalha renhido. E é por isso que Paulo nos orienta, para que vistamos
cada uma dessas peças da armadura de Deus. Cada uma delas. E aqui no caso, uma importante peça que é o capacete da salvação ou da esperança da salvação. É como se Paulo mais uma vez dissesse aos crentes efésios: eu sei que vocês estão enfrentando muitas lutas contra pessoas que vos maldizem, vos perseguem, contra o pecado. Satanás também está aprontando contra vocês, mas tenham esperança de que a salvação virá um dia de forma plena, completa, duradoura, definitiva e será para sempre. Mesmo sendo salvos neste mundo, meus irmãos, nós, como falamos com frequência, ainda estamos sujeitos a muitas adversidades, a passarmos por muitos problemas. E não se engane pensando que porque você é crente, porque você é piedoso, porque você ora, porque você conhece teologia, porque você estuda a Bíblia, porque você vem aos cultos, porque você dá ofertas, porque você dá dízimos, você estará imune ou blindado a essas coisas. Nesse mundo, nós ainda estamos sujeitos ao pecado e aos ataques de Satanás. Mas Paulo nos diz, para que vistamos o capacete da salvação. Esperemos ansiosamente pela salvação completa e plena da parte de Deus, que ainda virá sobre a minha vida e a sua, e que virá sobre a igreja presente nos 4 cantos deste mundo. É importante sabermos disso, porque quando nós lemos esse texto, nós descobrimos uma série de coisas importantes sobre a salvação. Mas depois desta primeira observação que fiz, há uma segunda observação que eu também quero fazer, que é a seguinte: Paulo, quando diz, tomai também o capacete da salvação, tomai, ele usa aqui um verbo grego, o verbo derromai, que quer dizer receber. Portanto, Efésios 6, 17, parte A, também pode ser traduzido como recebam também o capacete da salvação. E isso, por que é importante dizermos isto? Porque aqui nós encontramos para algo que aponta para uma verdade bíblica muito importante, muito relevante. Ora, assim como o capacete, ele era algo que o soldado romano deveria receber, da mesma forma, o capacete da salvação, isto é, a própria salvação, a salvação em si, não é algo que você e eu construímos. Não é algo que nós arquitetamos, não é algo que nós elaboramos, não é algo que nós fabricamos, mas é algo que nós simplesmente recebemos, e recebemos da parte de Deus, porque não somos nós que nos autossalvamos, nós recebemos a salvação de Deus, ela vem do alto, vem do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse fato nos lembra, inevitavelmente, de Efésios capítulo 2 e versículo 8, onde Paulo nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, o ato de ser salvo pela graça, mediante a fé, isto tudo não vem de nós, mas é dom de Deus. Portanto, como o cristão deve se portar diante dessa guerra espiritual que permeia a sua vida, que invade a sua vida? Diante dessa guerra espiritual, o cristão deve receber o capacete da salvação. Ele deve ter esperança na salvação prometida por Deus. E acreditar que no devido tempo, no tempo de Deus, essa salvação irá se concretizar mais uma vez na sua plenitude, na sua totalidade, na sua inteireza de forma geral. Amém. Em suma, a quinta peça da armadura de Deus que o cristão deve usar é o capacete da salvação. Isso nos encaminha para a última peça da armadura de Deus. A sexta e última peça da armadura de Deus que nós encontramos nesse texto e que o cristão deve usar é a espada do Espírito. A espada do Espírito. Efésios 6, 17, parte B diz: e a espada do Espírito, e Paulo explica o que é isso, que é a palavra de Deus. Aqui cabe uma informação muito simples, mas importante, histórica, interessante, que o próprio texto grego deixa clara. A espada mencionada aqui por Paulo, meus irmãos, ao contrário do que várias pessoas possam pensar,
Não é uma espada longa, como nós vemos ali nos filmes, sobretudo em filmes de guerra, filmes medievais e assim por diante. Não é uma espada longa, mas é uma espada curta, uma espécie de adaga ou punhal, uma espada para um contato mais próximo. E essa arma, obviamente, como nós podemos já saber, é algo lógico, ela possui um caráter tanto defensivo quanto ofensivo. Ou seja, essa espada ela servia tanto para que o soldado romano se defendesse, como servia também para que ele atacasse o seu inimigo, o seu adversário. E essa espada, que representa a palavra de Deus aqui, é chamada de espada do Espírito, porque ela foi concedida pelo Espírito Santo. Não fomos nós, por nós mesmos, que produzimos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é algo que nos foi revelado por Deus, por meio do seu Espírito. Aliás, nós aprendemos isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, quando Pedro diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a espada é do Espírito, porque é o Espírito quem nos revelou a palavra de Deus, quem a inspirou e quem possibilitou que ela hoje estivesse disponível a mim e a você, por exemplo, neste exato culto, nesse momento do culto, do qual eu e você assim participamos. Ora, assim como a espada, ela era usada tanto de forma defensiva como de forma ofensiva por parte do soldado romano, que parece-nos, possivelmente Paulo tivesse em mente, o mesmo deve se dar com um cristão que impunha a palavra de Deus. Meus irmãos, nós devemos usar a palavra de Deus tanto de forma defensiva, isto é, de forma apologética para defender a nossa fé, como também devemos usá-la de forma ofensiva contra o diabo, contra o pecado, contra todos os conceitos, ideias, ideologias, pensamentos e valores, como mencionamos agora há pouco, que sejam contrários a Deus e à sua palavra. Aliás, Jesus é o maior exemplo que temos na Bíblia de alguém que usou a espada do Espírito, tanto em Mateus 4, como em Lucas 4, contra o diabo, de modo que quando o diabo ali lhe tentava, ele respondia, ou ele empunhava a espada do Espírito, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Nós vencemos o diabo, empunhando a palavra de Deus. Não apenas usando expressões mágicas, está amarrado, ou isso, ou aquilo, isso não quer dizer nada. Nós vencemos o diabo com base nessas 6 peças da armadura, e sobretudo quando nós empunhamos a palavra de Deus de forma coerente, respeitando-se o contexto e todos os demais itens presentes nas Escrituras. Enfim, eu gostaria de concluir essa breve mensagem, dizendo que hoje nós aprendemos que, por meio do apóstolo Paulo, existem 6 peças que devem compor a armadura de todo o verdadeiro soldado cristão. Meu irmão, se você é crente de fato, estes 6 itens, estas 6 peças, devem inevitavelmente fazer parte da sua vida. Não há como sermos cristãos e não termos essas peças conosco. Primeira peça, o cinto da verdade. A vida do cristão não pode ser uma fake news. Não podemos ser uma fraude. Não podemos ter o nome de cristãos, mas vivermos às vezes como verdadeiros ímpios. Ou somos cristãos ou não somos. A nossa vida deve ser verdadeira diante de Deus e diante dos homens. Em segundo lugar, a couraça da justiça. Se por um lado, em termos verticais, fomos justificados por Deus, em outro termo, horizontal, devemos ter uma vida justa em sociedade, com irmãos, amigos, parentes, nos estudos, na condução, no dia a dia e assim por diante. Em terceiro lugar, também temos a sandália do Evangelho da Paz. Devemos sempre estar prontos para dizer às pessoas a razão da esperança que há em nós. Porque somos crentes.
Porque somos cristãos, porque cantamos esses tipos de hinos, porque nos reunimos aos domingos, por exemplo, porque vamos aos cultos de quarta-feira, num culto de oração e estudo bíblico, porque temos certos pensamentos, devemos sempre permitir que a palavra de Deus molde os nossos valores. Em quarto lugar, devemos sempre manter firme também, ou empunhar bem, o escudo da fé. Meu irmão, confie em Deus, confie na palavra dele. Eu sei que as coisas podem estar difíceis para você, mas confie em Deus. Creia nas promessas que Ele deu a mim e a você. Ele não é um Deus de mentira, tudo aquilo que Ele diz é verdadeiro, é verossímil, Ele é digno de credibilidade, podemos confiar nele, Ele nunca irá nos desamparar. Confiemos, ousemos confiar em Deus e na palavra de Deus. Em quinto lugar, o capacete da salvação. Não se esqueça de que estamos no processo de salvação. Nesse mundo ainda estamos sujeitos às investidas de Satanás e podemos sucumbir ao pecado uma ou outra vez, mas haverá um dia, chegará um momento em que Deus nos levará para morarmos com Ele e viveremos com Ele por toda a eternidade, e lá seremos completamente salvos, definitivamente salvos do pecado e de todas as investidas do mal. E por fim, em sexto lugar, não se esqueça de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia não está em enfeite no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone ou no seu colo ali por meio da versão impressa. A Bíblia existe para que possamos lê-la, para que a estudemos, para que creiamos naquilo que está escrito, para que vivamos aquilo que está escrito, porque são estes 6 itens, entre outros citados nesse contexto, que nos darão a vitória contra Satanás e contra o mal neste mundo. Não se esqueça de que estamos em guerra. O diabo mesmo quer que você e eu pensemos que estamos em paz, que nesse mundo tudo é às mil maravilhas, tudo é tranquilo, ter essas visões que muitos cristãos ou pseudo-cristãos têm sobre Deus e sobre a Bíblia é natural. Meu irmão, não se engane, nós estamos em guerra. Esse mundo não é uma colônia de férias. O que não quer dizer que não possamos ter momentos de lazer, que o lazer seja ilegítimo, não é sobre isso que estamos falando. Mas estamos dizendo que a realidade última por trás desse contexto em que nós vivemos é espiritual. E, portanto, nós estamos em guerra. Amém? Não se esqueça de que o diabo não descansa. Os demônios não descansam. O pecado não descansa. E eles farão de tudo para arruinar, destruir e prejudicar a minha e a sua vida diante de Deus. Satanás e os demônios farão de tudo para nos distanciar de Deus. Mas nós podemos e devemos vencê-lo. Não com as nossas armas, mas com as armas que Deus nos deu, com a armadura que Deus nos deu, nós podemos vencê-lo na força e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ficar em pé? Quando eu pensei em trazer uma reflexão breve como essa, eu achei por bem que nós fizéssemos isto, porque eu tenho a impressão de que muitos cristãos, talvez cristãos entre aspas, alguns diriam, isso aí não é crente não, pastor. Mas eu tenho a impressão de que muitos cristãos estão tão apegados com esse mundo e com as coisas desse mundo, e com os valores desse mundo, que parece-me que eles perderam a eternidade de vista. Estão tão impregnados do que é material, do que é físico, do que é palpável, do que é tangível, que se esqueceram de que Paulo nos diz que nós andamos por fé e não por vista. Irmão, tudo aquilo que nós vemos aqui, tudo um dia vai passar. Você e eu vamos passar. Claro que com todos os bens e males que nos acometeram nessa vida, coisas boas, enfim, que recebemos, mas que recebemos também, mas a nossa esperança está na eternidade.
está nos novos céus e nova terra, nos quais, segundo Pedro, habitam a justiça. Esse mundo é muito injusto, profundamente injusto, profundamente cruel, profundamente cruel. Nesses dias eu vi uma reportagem, creio que muitos aqui devem ter visto também a mesma, de um rapaz rico que pegou seu carro, Porsche, em altíssima velocidade, bateu no carro desse senhor de 70 e poucos anos, trabalhava como Uber, e ele o matou. E esse senhor era uma pessoa que frequentemente ia aos hospitais pregar o evangelho, ia em funerais, mesmo não conhecendo as pessoas, sempre dando uma palavra de consolo para pessoas que ele nunca viu na vida. Era um crente, um homem de Deus. E morreu de forma tão trágica, tão ridícula, tão estúpida, por causa de um imprudente, um inconsequente, que acabou matando. Meus irmãos, a nossa vida neste mundo é passageira. Não deposite as suas fichas nas coisas deste mundo. Não estou dizendo que não devamos fazer planos para a nossa vida aqui, que envolvem casamento, família, estudos, trabalho e outras coisas, comuns a quem vive nesse planeta, nesse contexto em que eu e você estamos. Mas com base nesse texto que lemos, não se esqueça de que a verdade mais profunda por trás disso tudo que nós vemos, tocamos, apalpamos, sentimos, é uma realidade espiritual. Eu e você cantamos minutos atrás que nós esperamos um momento em que não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas são passadas. São passadas. Olhe para Jesus, meu irmão. Confie nele. Empunhe o escudo da fé. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Creia. É fé em Deus. Confie em Deus. Porque estamos passando por dias muito maus, muito ruins nesse mundo. Desde a queda eu sei que as coisas são assim, mas dias especialmente maus. Confie em Deus. E vista-se com cada uma dessas 6 peças, metaforicamente falando da armadura de Deus que Ele nos fornece com base na sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse texto bíblico que o Senhor permitiu que pregássemos, sobre o qual pudemos refletir brevemente na noite de hoje. Te agradeço por esses meus queridos irmãos e irmãs, pelas pessoas que aqui nos honram com sua visita. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, bem como por meio delas. Eu não sei o que os meus irmãos têm passado nesses últimos dias, talvez semanas. Alguns certamente experimentaram ou têm experimentado uma luta um pouco maior, outros uma luta um pouco menor. Mas o fato, Senhor, é que o Senhor nos alertou nessa noite quanto à verdade de que não estamos nesse mundo a passeio. Esse mundo não é uma colônia de férias, não é um clube, não é um lugar de entretenimento. Embora tenhamos os momentos legítimos e adequados de lazer, é verdade, mas aprendemos por meio desse texto que estamos numa constante guerra espiritual. E essa guerra espiritual, Senhor, talvez se torna mais séria ainda porque é espiritual, é invisível e nós não a vislumbramos, nós não a contemplamos com os nossos olhos carnais, físicos. Mas deve ser enxergada, essa guerra deve ser enxergada com os olhos da fé. Ajude-nos, Senhor, como nós vimos nessa noite, a usarmos o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ajude-nos a estarmos sempre equipados com os instrumentos, com os equipamentos, com as peças da armadura que o Senhor preparou. Não fomos nós quem preparamos essas peças ou essa armadura. Isso é invenção sua, é obra sua, é um dom que o Senhor dá aos crentes, aos seus servos e servas, à sua igreja. Mas, Senhor,
eu tenho uma desconfiança de que às vezes nós deixamos essa armadura fechada, trancada, empoeirada no armário. Nós não usamos no nosso dia a dia esses itens. Parece que a verdade às vezes é algo que está ausente de nós, dos nossos relacionamentos. Parece que às vezes a justiça não permeia a nossa caminhada cristã. A sandália do Evangelho da Paz parece que nós também não pregamos quando nós temos oportunidade, não falamos do mesmo às pessoas, e tantas outras situações que nós acabamos, Senhor, não usando ou não praticando no nosso dia a dia. Te pedimos perdão por isso. Perdoe a minha vida, Senhor. Perdoe a vida dos meus irmãos. Quando nós não nos vestimos como o teu servo Paulo nos orientou, toda a armadura de Deus, não é apenas uma parte dela. O Senhor não nos deu a liberdade de escolhermos que peças usar ou não usar. Devemos vestir toda a sua armadura, para que possamos estar firmes no dia mau. E nós não sabemos quando esse dia mau virá, Senhor. Pode vir daqui a 5 minutos, pode vir já nas primeiras horas ou minutos dessa segunda-feira, pode ser uma notícia triste, pode ser uma luta terrível, pode ser um problema aparentemente insolúvel, o dia mau pode surgir a qualquer momento, mas nós podemos estar firmes diante dele, se vestirmos essas peças da armadura que o Senhor mesmo confeccionou e distribuiu para a sua igreja. Obrigado por tudo. Abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs. Ajude-nos para que nos mantenhamos firmes nos seus caminhos, confiantes no Senhor e na sua palavra, nas suas promessas. E perdoe-nos, por favor, quando assim não fazemos. Tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.